Então, o grafeno, basicamente, ele é o quê? Ele é um alótropo do carbono. É uma estrutura derivada, né? Uma forma geométrica diferente de carbono, assim como o grafite, assim como o diamante, né? São estruturas diferenciadas que montam, né? O que é esse grafeno. Então, tem um conjunto de ligações químicas ali que montam esse material. E ele é um material em escala nanométrica, né? Uma folha de grafeno, né? Vocês imaginem que a gente pega aquele milímetro da régua e vocês dividem por 3 milhões. Nossa, meu Deus. Essa é a espessura, né, do grafeno, é isso que a gente trabalha. Então, a gente desenvolve esse tipo de tecnologia. E 1 grama de grafeno, para vocês terem uma ideia da área dimensional que ela tem, ele pode chegar a 2.500 metros quadrados por grama. A gente pode, com 1 grama de grafeno, de uma camada com elevada área superficial, cobrir um campo de futebol. Então, ele é extremamente revolucionário, extremamente revolucionário. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com o Infocast, episódio número 46. Estamos chegando perto de 50, hein? Vamos lá. 2023 vai chegar nos 60. Vai chegar. É o objetivo. Então, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso querido Infocast. Recadinhos básicos de sempre, né? Vocês já estão habituados aí, mas agradecer ao nosso patrocinador, a Mais Um Café. Sempre nos proporcionando um café especial. Gostou, Diego? Muito Tá bom. Aprovado? Aprovado. Bom. E o bom é que, pra inveja quem tá escutando nós, eu tô levando pra casa café. É isso aí. Mas você que não vai levar para casa, né? Tem a oportunidade de conhecer a loja da Mais Um Café, que em Caxias do Sul fica na rua Os 18 do Forte, né? A gente sempre reforça aí, quem quiser ir lá visitar, conhecer. Em frente a Crossonho. Exatamente. Temos o cupom de desconto que vai passar aí na tela em algum lugar. Infocast20. Usem o cupom, vão lá e experimentem o café que vale a pena. Vão lá e usem. Se não gosta do café quente, tem gelado. Tem comidas, tem outras coisas lá também. Então, bem bom. Isso aí. E acho que é isso, né? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, avaliem. Sempre a gente pede porque realmente é importante. E ajuda nós aí, de pouquinho em pouquinho aí crescendo. Exatamente. Acho que é isso. Vai lá. Seja bem-vindo, Eduardo. Bem-vindos a todo mundo. Bem-vindo, Diego. Eu que agradeço, cara. É mais instintivo pra mim falar piaça. É tão difícil fundo, falar Diego, né? Vai fundo, tá? Estamos em casa, é isso aí mesmo. Tô acostumado, bem isso aí. É engraçado porque daí quando chama de piaça, tu sabe que ou é do Prado ou ele te conhece isso aí, de antes, é né? isso aí, é isso aí, verdade. Que massa. Mas enfim, seja bem-vindo. Prazerzão te receber aí. Legal que a gente conseguiu encaixar pra te estar aí com nós. E... Enfim, né? Acho que já fazia um tempão que a gente queria conversar sobre um assunto que tá, acho que super em pauta, né? E a gente não tá nada mais, nada menos do que o cara do grafeno aqui com nós, né? E acho que vai ser legal porque acho que assim como eu, muitas pessoas têm dúvidas sobre o assunto ou até desconhecem sobre o assunto, assim ou como só ouvir eu, falar, né? Eu total leigo, meu conhecimento é totalmente raso assim, sobre o assunto. Mas eu, depois que eu ouvi falar, eu fiquei muito curioso para entender um pouco mais sobre isso. E, enfim, seja super bem-vindo. Queria que tu se apresentasse um pouquinho aí para nossa audiência e contasse um pouquinho quem que é o Diego, quem que é o Piaça. Que bom, então. Enfim, brevemente da tua trajetória aí, até chegar no grafeno. Até o presente momento. Até o presente momento, então. Curtinha? Acho que vai demorar, hein? Pessoal, vão escutar bastante aí. Vai fundo, vai tranquilo. Bom, então, primeiro de tudo, agradecer, Duda, Matheus, pela oportunidade. O pessoal que está escutando viu que já é Duda, não é Eduardo, né? Então, já significa que já conhece bastante também. Agradecer a oportunidade, né, de estar aqui no Infocast com vocês, a todos que estão nos escutando ali. É sempre bacana, né, a gente poder contar um pouco do que a gente trilhou e, obviamente, né, falar sobre essa ascensão que o grafeno, né, tem apresentado, não apenas só para Caxias do Sul, para quem está nos escutando, é o mundo inteiro, não é algo regional. Então eu vou contar um pouquinho, sim, disso tudo, né. Então eu sou natural, com muito orgulho, de Antônio Prado,
bastante orgulho de Antônio Prado mesmo. Terra que, de certa forma, moldou, né, esse perfil do Diego, perfil profissional, perfil de família, né? Então, para mim, é uma cidade que, independente de qualquer outra, é o melhor lugar que tem para se viver no mundo, né? Eu sempre falo isso. É muito bom. E pessoas incríveis lá, né? Grandes amigos, família, então isso é da onde eu vim. E minha caminhada, ela sempre foi uma caminhada focada, né? Muito galgada no trabalho. Então, a questão cultural do trabalho, desde cedo, né? Quando eu tinha 9 anos, já comecei minha caminhada do trabalho. E fiz um pouco de tudo nessa vida, literalmente, né? Literalmente. Primeiro emprego de carteira assinada, servente de pedreiro, e a partir daí, né, a caminhada foi. Trabalhei na Naju, detrito, separando resíduos, e esse é um marco bem importante na minha vida, né? Porque depois, com muito orgulho, 10 anos depois, eu estava ministrando uma disciplina de reciclagem na universidade, né? Então, para mim, isso é... Quando alguém conta, né, como é que é, eu posso dizer que eu vivi na pele toda essa etapa, né, de transformação. Tive, né, algumas pessoas que cruzaram o meu caminho, né, que me ajudaram na formação pessoal, né, muito forte. Então, o Marco, o Berti, né, dentro do cartório, a Beth, sempre foram pessoas que sempre me iluminaram, né, nesse caminho. O próprio Joselito, na Naju, o Cabral, né, quando trabalhei com a parte de seguros. Então, eu sempre tive alguns exemplos a seguir, né, então, nesse sentido profissional. E é óbvio, né, que Todas pessoas incríveis, né? são pessoas excepcionais. E todas elas sempre com uma conexão muito forte, né? E além de todas, uma estrutura de amizade, né? Que eu carrego até hoje, né? Se eu listar aqui vai ser gigante, né? Mas tem desde o Thiago, Marco, Túlio. Então, são pessoas incríveis que têm o Antônio Prado até hoje. E, obviamente, né? A formação, né? Minha formação, a escola, né? Eu sempre tive um carinho muito grande por todas as pessoas que passaram pelo meu processo de formação. Então, eu lembro com carinho desde a minha primeira professora até a última. Então, eu faço questão de cada vez que eu vou para Antônio Prado, mesmo com a escola fechada, de passar na frente, né? Então, para quem é do Ulisses Cabral, do irmão Irineu, né, que está nos escutando, pode ter certeza que eu passo lá todas as vezes e sempre, né, se estou de carro, eu paro, respiro, né, agradeço, porque foram a base para eu seguir essa caminhada. E aí, minha vida depois engrenou para as várias atividades, né? Muitas atividades. Tive toda uma formação, né? Então, fiz a graduação, as pós-graduações, mestrado, doutorado, agora o segundo doutorado. E essa conexão com a universidade, né? Ela me proporcionou ascensões e vivências nas mais diversas empresas, não só de Caxias do Sul, não só da Serra, do Brasil e do mundo, né? Então, isso foi bem bacana. E chegamos, né, em 2019 com o desafio do grafeno. Então, aí eu vou contar para vocês um pouquinho o que é o tal do grafeno, né, o que é esse material, mas muita coisa mesmo, né, aconteceu. E então, o Piaça é esse, né? Então, aqui em Caxias do Sul, mais conhecido como Diego, né? Mas para quem me conhece mais tempo, o Piaça e a minha família, né? Que são meus grandes exemplos a serem seguidos, pai e mãe, sempre humano, né? Então, é isso que eu carrego, né? Então, a gratidão da família, toda a família, né? E é essa caminhada. Eu vou falar um pouco de todos aí, a importância de cada um, das pessoas que estão próximas, né, e que fazem o coração pulsar mais forte. Cara, tem uma lembrança que eu preciso compartilhar que eu muito vivo, assim, na minha cabeça, cara. Eu sempre fui, bom, tu sabe, né, que eu sempre fui doente, fissurado por música, né? E eu lembro quando a Dani trabalhava no Nene, dos CDs, e eu ia lá escutar o CD, e aí eu chegava lá, pegava o CD, botava no microsystem, botava o fonezinho, ficava, cara, escutava o CD inteiro lá dentro, né? Me lembro muito da Dani. Nostalgia, né? é isso aí. Tipo, tive muito contato com ela naquela época. Ali assim, na galeria ainda, na ali galeria, embaixo, é isso ali. E depois na avenida ali, na casinha ali, então eu tenho essa memória e também a gente foi vizinho ali, né, de moradia na frente do outro lado da rua, então tenho várias memórias aí de nós, Antônio Prado ali. Foi um tempo muito bom, né, cara? E que a gente falou, é a base que criou a gente, né? Exatamente. Eu fui 18 anos que eu fiquei lá.
E é legal, cara, legal tu reencontrar as pessoas, assim. Esses dias eu fui no mercado e um cara me chamou de Duda, né? E eu não me lembrei quem que ele era no primeiro momento, assim. Eu disse, cara, se é Duda, o cara me conhece de antes, né? Não é daquele Caxias, que Caxias é Dudu, Edu. Edu, né? Te chama É, bastante. me chamam tudo menos Duda. Duda eu sei que é do Antônio Prado. Então, mas que massa, que massa. Legal o cara ir costurando essas coisas e conectando as coisas. É assim. verdade. E é bom, né? Acho que as memórias, né? Eu acho que na vida, eu falo muito sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que construir essas memórias, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre. Muitas pessoas vivem momentos, né? E eu prefiro construir memórias para eternizar os momentos. É. Eu acho que é totalmente diferente. Então, eu acho que quando a gente constrói essas memórias, são memórias que nos agregam, nos trazem, né? Tudo isso. E eu vejo muito do Piazza, né? Essas memórias, essas conexões e tudo mais. E aí, uma escola de formação de lideranças que eu tive, que hoje, né? É primordial para onde eu estou, a questão de comunicação, né, de ter que falar em público, né, tem que falar alguma coisa assim, eu não tenho receio de tudo isso, mas sempre pensando no desenvolvimento pessoal. E embora, né, pessoal, o Piazza hoje é na área das exatas, né, estou na área das exatas, eu tenho muito pé, né, nas humanas, na social, porque eu acho que ao redor de nós tem muita coisa que não se explica que acontece, né? Então, tem que pensar um pouco nisso tudo e estar aqui com vocês hoje é um privilégio. Quero agradecer imensamente, né? Já fazia tempo que era para estar aqui, mas aí a vida... Agenda corrida. A agenda mais do que maluca, né? Para quem me conhece, principalmente, sabe que é um caos minha agenda. Até deixei o celular quietinho ali no canto, mas agradecer e espero termos uma tarde agradável aí. Não, com certeza prazerzão. E as coisas acontecem como elas têm que ser, né? Tudo no seu tempo, né? Se encaixa como é pra acontecer. Tu faz parte do Léo faz muito tempo, né? Cara, eu entrei no Léo Clube, eu tinha 15 anos. Nossa. 15 anos, cara. Não vou contar quanto tempo faz, senão vão descobrir a idade, né, cara? Mas me lembro porque eu lembro que, cara, vida toda assim que tu era envolvido no Sim, eu entrei no Léo, cara, entrei no Léo com meus 15 anos, por aí. 15 anos. Se eu não me engano, foi 97 ou 98. Aí 98, isso aí. Aí 98. Então eu entrei no Léo. E aí fiz, né, uma coisa bem interessante, né? A escola de formação de lideranças ali que a gente passa. Aí assumi todos os cargos possíveis, né? Acabei virando presidente distrital. A distrital são micro-regiões, né? O sul do Brasil. O Brasil é dividido em 4 regiões. Depois, no sul do Brasil, você divide ela em 7 regiões. E uma dessas 7 regiões, que era o norte e nordeste do estado do Rio Grande do Sul, eu fui o presidente. Aí passa um período, virei presidente de todo o sul do Brasil. Caramba. Então, isso foi, assim, uma formação, né? Eu conheço muita gente, grandes amigos, né? Que estão espalhados pelo Brasil todo, né? A gente tem grupos do WhatsApp, dos antigos, né? Então, é muito bacana porque tu começa a ter essa convivência, né? E depois eu acabei entrando no Lions também, né? Faço parte do Lions Clube, mas aí de Flores da Cunha, por uma questão que eu já estava morando em Caxias do Sul. E Flores da Cunha porque a gente tinha sempre uma questão da irmandade, né? Eram co-irmãos. E aí faço parte até hoje, não tanto ativo como eu gostaria, né? Porque a vida não me permite, mas esse olhar social eu acho que a gente não vem sem nada e vai sem nada, né? Então no meio do caminho a gente tem que trabalhar muito isso. Que legal. Vai, acho isso muito legal, assim. Eu também sou envolvido com um projeto aqui de Caxias e acho que isso é muito bom pra gente como pessoa, né? A gente tá envolvido nesses projetos, assim, que do lado humano, né? Então, muito legal. E essa conexão, né? Então, aquilo que eu já comentava aqui com o Duda antes, então, e eu acho que o Matheus escutou também um pouquinho, essa conexão, né, do humano, então a Carol, que hoje, né, a gente tá juntos ali, tem todo esse olhar dos trabalhos, do social, de se envolver, né, do intraempreendedorismo, do empreendedorismo. Então, tu vai somando, né? Tu vai somando muito isso e eu acho que isso é uma coisa incrível. Que massa. Legal. Cara, eu queria que tu contasse um pouquinho da parte da tua trajetória
da UX ali, né? Antes Tá. de chegar na parte do grafeno, né? Tá bom, porque são várias etapas. várias né? etapas várias ali, né? etapas, várias etapas. Bom, a UX, ela sempre foi, para mim, de certa forma, muito mais do que uma universidade, né? As pessoas enxergam a universidade como vamos lá, entre aspas, né? Um centro de formação de pessoas, uma ICT. A universidade, ela para mim, ela foi um grande divisor de águas, né? A gente vem tendo, né, vidas dentro de vidas, né? Uhum. Então, foi um grande divisor de águas profissional para mim, assim como já tive tantos outros, mas a universidade ela me permitiu explorar, né, um mercado de desenvolvimento tecnológico muito grande. E desde que eu entrei passei a etapa do mestrado, né, então estava como mestrando, e sempre me pergunto, né, como é que o Diego virou professor, né, o Matheus, nós estávamos conversando antes também, né, uma ideia. e foi por acaso. Eu acho que as coisas acontecem, por isso que eu comentei que, né, elas acontecem de uma energia diferente. Eu estava sentado, né, estava ali na mesa, estava lendo algum artigo, alguma coisa do mestrado, e a professora Rosmari, que era a coordenadora do curso de graduação tecnológica em polímeros, passou na minha frente assim. Aí ela voltou. E ela perguntou, né, Diego, tu já trabalhou na minha empresa, né? Tu sabe trabalhar com processamento e tal, e tal, e tal. Sim, já trabalhei e tal. Tu não quer dar aula? Tipo, prof, claro que sim, né? Eu era bolsista, eu já pensei no cifrão, né? Lá na frente, salário, né? Ganhar mais, ter um pouco mais de tranquilidade de vida do que o bolsista, né? De mestrado. Não, vai ser muito bacana, vou me preparar bem pro ano que vem, né? Não, começa hoje de tarde. Como assim? Sim, é que tem um professor, né? Ele passou no concurso, pediu pra sair, a turma é hoje de tarde. Era vespertino, né? Tá ok, fui. Bora. Simbora, né? Hoje de tarde, né? Fui embora, né? Comecei, e aí começou, né? Exatamente, foi assim que eu comecei a minha caminhada como professor na universidade. E aí comecei a trabalhar já com projetos de pesquisa, desenvolvimento, né? Meu mestrado é em área de nanotecnologia também, então eu venho na formação da nanotecnologia. Lá no TCC eu estudei nanotecnologia, no mestrado, nanotecnologia, embora aplicado a tintas, doutorado também voltado em nanotecnologia aplicado a tintas, mas tem alguns episódios muito interessantes. Eu tive a oportunidade de estar até hoje, né, como diretor consultivo, né, fazer parte da diretoria do Simplast, que é o Sindicato das Indústrias de Materiais Plásticos do Nordeste Gaúcho. Uhum. Então eu faço parte da diretoria, aprendi muito, continuo aprendendo com todo esse time e teve vários episódios, né? Eu acho que uma das coisas que a gente vai desenvolvendo, né? Então, muita coisa foi desenvolvida em parceria com empresas, através da universidade, né? Essa formação, estar em sala de aula é uma coisa que eu gosto muito, né? Então, acho que a gente carrega alguns valores, né? E alguma vez eu estava tentando descobrir o que era um pouco do meu propósito, né? E as coisas foram acontecendo até que em um determinado momento eu descobri, assim, claramente, né? Que o meu propósito é fazer com que as pessoas desenvolvam o que há de melhor nelas. Então, se eu puder permitir fazer trabalhos que façam isso e estar em sala de aula, tu também tem isso. Sim, total. Sim, muito, né? E aí eu, depois, em determinado momento, começou alguns projetos, né, bem interessantes. E em meados de 2014, já antes do grafeno, né, em meados de 2014, na época, juntamente com a professora Rosmari também, nós estávamos orientando o Cauê. E o Cauê era uma figura, né? Porque ele era aquela pessoa, aquele estudante inquieto que sempre buscava muita coisa. E nós estávamos ali e ele foi atrás e trouxe para nós, olha, existe um projeto chamado The Ocean Cleanup, né? Vinculado a um boy em Slat, um guri de 14 anos que desenvolveu uma tecnologia para limpeza dos oceanos e tal e tal. O que tu acha de nós fazer um contato? E ele fez o contato. E nós nos tornamos, naquele momento, né, a primeira universidade e a única até hoje universidade brasileira que faz parte do projeto da The Ocean Cleanup de limpeza dos oceanos. E aí tivemos uma interação mundial, o Cauê foi para alto mar recolher resíduos, a gente fez projetos de limpeza do litoral. E foi bem bacana, né? Porque a gente começou aí sim, foi onde o Piaça começou a ter um pouco mais de visibilidade também, de crescimento, e isso foi muito bacana. Resumidamente, em 2014, aparece lá, né, o Piaça, a Rosmari, Cauê no Fantástico, né? Então, foi assim uma virada de chave bem bacana. E aí sim,
dali entrei depois em 2016, eu terminei meu doutorado, aí já estava como professor do programa de pós-graduação em engenharia de processos e segui toda a caminhada que 2019 culmina no grafeno, né? Que legal. Cara, e como é que foi como é que aconteceu esse movimento do grafeno? Como é que como é que o Piazza chegou até o grafeno? Como é que isso aconteceu, cara? Porque eu tenho essa curiosidade, porque a gente ouviu falar, mas a gente não sabe como, né? Acho que só quem tá mais inserido ele que sabe como isso aconteceu, né? Enfim. Perfeito. Bom, o grafeno, ele é um fato, assim, na minha vida inusitado ao extremo, né? Assim como estar em sala de aula, para mim as coisas, elas sempre vieram sempre muito... nunca numa questão, no primeiro momento, preparado, direcionado, né? Obviamente que algumas coisas sim, mas essas grandes viradas de chave, elas aconteciam assim. Mais ou menos em 2018, até para quem está escutando, eu nunca tinha feito grafeno na minha vida. Não fazia a mínima ideia de como era produzir grafeno, né? Eu já trabalhávamos com o grafeno, né? Depois eu conto a história para entender como é que chega, né, o grafeno no mundo, mas já trabalhávamos comprando grafeno e aplicando em diversas situações, né, orientando alguns trabalhos. E em meados de 2018, o professor Cuiava, né, que até então nosso reitor, então eu sempre falo isso, quem é o pai do grafeno na UX é o professor Cuiava, né, ele que idealizou, teve toda essa visão disruptiva. Nós estávamos já há algum tempo, né, discutindo sobre novos modelos de desenvolvimento de recursos para contribuir na formação de pessoas, investir em inovação e tudo mais. E o professor Cuiava, numa roda de café, né, estava conversando, que levantou esse assunto, e o professor Otávio, né, comentou com ele: tu já viu falar de grafeno, né? E o professor Cuiava: não vi e tal. E ficou por assim. E aí ele foi pesquisar o que era grafeno, né? E aí ele percebeu que uma comitiva também, já uma comitiva de Caxias do Sul, já tinha ido conhecer grafeno em outros lugares e tal. E aquilo incomodou ele positivamente, né? Sim. Positivamente. E aí ele nos procurou, né? Fizemos algumas conversas, e aí ele reuniu os pesquisadores, né? Reuniu os pesquisadores da universidade lá no auditório e comentou: olha, nós vamos investir num processo, né, de desenvolvimento tecnológico que visa a produção de grafeno dentro da Universidade de Caxias do Sul. E eu quero saber quem é que tá afim, né? Cara, eu ergui a mão. Eu topo, né? Olhei pra trás, só tinha eu de mão. Olhei de novo assim, só eu, né? Como assim só eu? E a história foi essa. Assim, eu entrei no mundo do grafeno por aceitar um desafio e compreender um pouco dessa parceria com o professor Cuiava. E aí eu ergui a mão e aí começou. E aí, naquele momento, conversei com o professor Cuiava, e aí eu conversei com o professor Otávio, né? O Otávio Bianchi. E aí nós definimos que, estrategicamente, como eu sempre tenho muito esse olhar da gestão, do desenvolvimento, né, prospecção, nós seríamos muito mais um olhar sobre o aspecto da gestão, e o Otávio, né, que tinha uma formação né, já mais científica, tecnológica, cuidaria a parte da produção do grafeno. E tudo fluía muito bem, né? Até que, felizmente, né, pro Otávio, e infelizmente para mim, o Otávio passou no concurso da URGS e foi embora. E eu fiquei sozinho, né? E aí eu fiquei sozinho e tivemos que, aí sim, trabalhar fortemente. Montamos toda a estrutura, né? Aí fomos prospectar, passei um período em Singapura, conheci um pouco do processo de produção de grafeno lá. Trabalhamos com algumas parcerias para entender o processo. Montamos a planta de produção de grafeno e hoje ela segue, né, todo o fluxo ativo. Mas começou assim. Caramba. E eu nunca tinha feito grafeno na vida. Eu não fazia a mínima ideia de como é que fazia o processo produtivo. E aí nós já iniciamos um processo de produção em escala industrial. Não era nem em laboratório. Tivemos todos os desenhos dos reatores, fluxo de entrada de material, fluxo de saída de material, definição de fornecedor, definição de matéria-prima, definição de formulação, quais equipamentos comprar, quais não comprar, layout do espaço onde está hoje a planta, né? Então, tudo isso teve que ser desenhado, estruturado, e naquele momento era o Diego.
Tu pegou praticamente do começo, do zero até onde tá Perdão, agora. pessoal. Mas peguei, assim, tudo do início até hoje. Então, Caramba. quando a gente começou o processo, né, onde nós estamos a planta, fica o convite para vocês conhecerem lá, Bah, né, com bem certeza. interessante. Com certeza. Não existia, né? A gente está hoje no subsolo do 71 e era um estacionamento, tinha um barranco, era terra. Então eu acompanhei desde o processo de escavação do espaço físico até a definição da formulação. Então hoje a formulação ela passa, né, por nós, os reatores, os desenhos, os projetos, entrada, fluxo. E aí eu posso contar 1 milhão de coisas que a gente, brinco que a gente aprontou dentro da UX Graphin, né, no sentido de aprendizado, mas não houve assim uma escola de formação, peguei um livro, peguei um artigo e partiu. Foi exatamente naquilo que falávamos de pegar pela unha e acontecer. Ia acontecer. Fazer acontecer. Não teve outra forma de produção do grafeno, eu vi e tal. Quem, na verdade, começou a trabalhar com grafeno aqui em Caxias do Sul e é o precursor foi o professor Ademir Zátera, né? Então ele começou as primeiras pesquisas com grafeno aqui em Caxias do Sul, assim como a área de nanotecnologia vinculada a material, sempre foi ele, né? Mas aí naquele momento, uma parceria por alguma sinalização, uma sintonia com o professor Cuyava, eu aceitei o desafio. Que massa. E aí a vida virou, né? Uhum. Virou totalmente. Mas aí depois eu posso explicar o que é o tal do grafeno, né? Eu ia mesmo fazer essa pergunta. Eu tava no... Pra gente entender de uma forma assim, mais amadora, digamos. leigas, mais leiga, né? Porque a gente sabe que hoje tem vários produtos sendo produzidos e muita coisa interessante está sendo produzida a partir do grafeno, né? Perfeito. Mas se tu puder dar esse panorama Claro para que nós, do que é, do que se trata, né? Vai ser um prazer compartilhar com vocês. É óbvio que depois a gente vai ter que encerrar o Infocast. Mentira. Brincadeiras. Mas o grafeno, né? Então, existem diferentes rotas de produção, né? Então, existem diferentes formas de produzir grafeno e diferentes tipos de grafeno, né? Para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso. Resumidamente, vocês imaginem que a gente pode... Aqui no meio a gente tem o grafeno. Eu posso crescer, né, a partir de moléculas e transformar isso num sólido e ser um grafeno. Então a gente parte, por exemplo, de um princípio de CVD, né, onde a gente cresce a partir de uma estrutura de carbonos, né, e monta uma rede tridimensional que seria o grafeno. Depois eu explico bem o que ele é. Ou eu posso reduzir, né, vou reduzindo de tamanho até que ele fica uma folha, né, de grafeno. Então o grafeno basicamente ele é o quê? Ele é um alótropo do carbono. O que significa um alótropo do carbono? É uma estrutura derivada, né, uma forma geométrica diferente de carbono, assim como o grafite, assim como o diamante, né, são estruturas diferenciadas que montam, né, o que é esse grafeno. Então tem um conjunto de ligações químicas ali que montam esse material. E ele é um material em escala nanométrica, né? Então uma folha de grafeno, né, vocês imaginem que a gente pega aquele milímetro da régua e vocês dividam por 3 milhões. Nossa. Meu Deus. Essa é a espessura, né, do grafeno, é isso que a gente trabalha. Então a gente desenvolve esse tipo de tecnologia. Então a gente busca nessa escala. E 1 grama de grafeno, para vocês terem uma ideia da área dimensional que ela tem, ele pode chegar a 2.500 metros quadrados por grama. A gente pode, com 1 grama de grafeno, de uma camada com elevada área superficial, cobrir um campo de futebol. Então ele é extremamente revolucionário, extremamente revolucionário. E como é que tu produz, né? Então a gente produz por uma rota chamada esfoliação química. Então nós trabalhamos com, imagine que a matéria-prima que a gente utiliza hoje é grafite. A gente busca o grafite na região de Minas, né, ou da Bahia, que são onde tem as referências aqui no Brasil, já num tipo de grafite específico, numa qualidade específica, validada, né, com todas as questões ambientais sendo tratadas e preservadas. Mas imagine que o grafite é como se fosse uma pilha de carta de baralhos. É uma pilha de carta de baralhos ali, então é um grafite. O que nós fizemos? A gente altera a tensão superficial, afasta as cartas de baralho,
né? Então isso é um processo dentro dos reatores, as cartas se afastam e quando elas estão numa estrutura de afastamento próxima a ficarem frágeis, a gente gira. E aí a gente começa a espalhar as cartas de baralho. Cada carta de baralho espalhada é um grafeno. E tu vai espalhando elas, né? De tal forma que vocês têm daquele grafite, que nós fomos reduzindo de tamanho, a gente consegue ter uma quantidade de grafeno. E esse grafeno, aí ele tem um conjunto de propriedades extremamente interessantes, né? Meados de... Quando ele foi apresentado, né, para a sociedade, ele era dito como fosse um material maravilha, né? Esse material maravilha por quê? Porque ele é um dos materiais mais finos, mais resistentes mecanicamente, extremamente leve, condutor. Então ele tem, enquanto elemento sozinho, todo esse conjunto de propriedades. Mas quando a gente usa no dia a dia, né, ele passa a ser incorporado em algum material e ele passa a emprestar, né, essas propriedades para outros materiais. E sempre me pergunto, né, da onde veio, como é que nasceu, né, todo esse olhar do grafeno. O grafeno, na verdade, ele é estudado já há algum tempo, né, mas ele ganha ascensão mundial em 2004, quando Konstantin Novoselov, né, e o André Guy conseguem sintetizar pela primeira vez uma única folha de grafeno pelo método tape. Então eles conseguiram uma quantidade e foram esfolhando com o método tape. Né? É como se fosse pegar um durex e ir esfolhando. Até que eles conseguiram chegar numa única camada, que é esse 0,33 nanômetros que eu comentei. Pegar 1 milímetro e dividir por 3 milhões. Isso deu a eles, né, o André Guy e o Konstantin Novoselov, são dois físicos, e eles ganharam o prêmio Nobel em 2010. Aí as ICTs, as universidades, os centros de pesquisas começaram profundamente, né, se dedicar a estudar isso. E Caxias do Sul não foi diferente. Nós acompanhamos esse ritmo de desenvolvimento. E em meados de 2017, né, aí começou a ter uma atenção da indústria. Né? Alguns locais um pouco antes, alguns outros locais depois. Mas assim, a sociedade, do modo geral, né, que não fosse acadêmica, começou a conhecer o grafeno em meados de 2017. E é exatamente a curva quando nós, então, o Graphin, entramos no cenário. A gente começou exatamente a surfar essa onda e trabalhar com N desenvolvimentos, a acompanhar, e nos tornamos, né, hoje a maior estrutura produtora de grafeno da América Latina. Então a gente tem essa estrutura aqui, a alguns metros, né? Se a gente parar para pensar. Não somos construímos um ecossistema de inovação. Atualmente são 247 empresas que já atuam, né, e se conectam de uma forma direta conosco. Nós estamos presentes em 21 países. Então nós trabalhamos, seja com embaixadas, com empresas, com ICTs em 21 países, e tem uma característica muito interessante. O ecossistema, né? Então temos empresas muito parceiras, né, que foram construídas, temos a Zextec Nano, que é o nosso braço comercial, nós temos empresas Apollo, tem a Newtek, tem Ford, tem Zenano, tem Gênesis, tem várias empresas que se conectam conosco, né, para suportar e fazer realmente com que acontecesse. Então, embora o Diego esteja como capitão, né, ali seguindo, puxando tudo isso, acontece porque existem pessoas, né, existem estruturas, existem tudo isso. Então, CNPJs não conversam. São pessoas que conversam. Né? Então, o CNPJ não existe se não tiver um CPF vinculado. E existem algumas coisas bem interessantes, que é muito orgulho aqui para nós. O ecossistema, né, esse hub de inovação construído ao redor do grafeno aqui na Serra, né, especificamente Caxias do Sul, a UX Graphin, ele não é o maior produtor de grafeno do mundo, mas é o ecossistema que mais desenvolve produtos com grafenos do mundo. Então, hoje a gente já tem a gente tem uma velocidade, né? Então, em 2 anos foram 42 produtos, 43 agora, indo para o mercado, uma velocidade muito rápida, né? Então, a gente apresentou a planta em abril de 2020, no meio da pandemia, mas a grande virada de chave faz agora, dia 9, que a gente recém completou, quando a gente teve a primeira Feira Brasileira do Grafeno. Então, a primeira Feira Brasileira do Grafeno, com vinda de presidente da República. Então, estava ali presidente da República, 6 senadores, não sei quantos deputados. Então, foi realmente um evento
que virou a chave. E aí, nesses 2 anos, a gente acelerou, desenvolveu várias coisas. Hoje nós temos né, e essa é uma visão um pouco do Diego, né, focado muito em produto, bastante mercado. E tem algumas coisas interessantes, né? O empreendedorismo sempre esteve presente. Né? O intraempreendedorismo, a equipe que trabalha hoje na Ux Graphin é uma equipe incrível. Né? Eles têm essa pegada de mercado, de velocidade. Então, o capacete que a gente desenvolveu em parceria com a Taurus Helmets, do momento que a gente ligou até o dia que ele chegou aqui em Caxias do Sul, já com selos e validados pelo Inmetro, foi 28 dias. Nossa! Então, essa é a tônica da velocidade, né? Sim. Então, isso que é interessante, é cada vez mais rápido desenvolver produtos. E se tu não acompanha a velocidade do mundo, tu fica para trás. Então, essa eu acho que é o grande salto assim, que a gente pode contribuir, dizer que são as pessoas que fazem a diferença. Que Sem massa. dúvida. E, Piazza, traçando uma linha aqui só para nós entender um pouco melhor, a Ux, então, hoje produz a matéria-prima, é isso? Na verdade, a Ux, ela trabalha com, a gente comenta, né? A gente é um prestador de serviços tecnológicos, né? Em que atua de forma colaborativa, porque existe, com os parceiros, e existe a Zextec Nano, que aí sim, né? Tem o ponto focal de produção, né, por uma questão do grafeno, e nós trabalhamos com a prestação de serviços suportando todo o desenvolvimento, a caracterização e, obviamente, a produção também, né, dessa tecnologia toda. E ela está dentro lá, né, do espaço da Ux Graphin. E tem uma coisa bem interessante, né, que acho que é legal dos ouvintes saberem, né? Tudo que a gente faz, então nós temos os acordos bilateral com o Inmetro. Então, as iniciativas voltadas, né, à caracterização do grafeno, que é totalmente novo, né, equipamentos, normas, né, então a gente sempre tem esse acordo bilateral, então o Inmetro manda as coisas para nós mandamos para o Inmetro, justamente para sermos certificadores de grafite e grafeno. Nesses 2 anos, nós passamos a ocupar uma cadeira na BNT. Então, tudo que é normas que saem de produção, transcrição e tal, a gente faz parte, né? Então, recentemente saiu uma norma falando de algumas caracterizações de grafeno, tá lá, né? A gente que fez parte da escrita e tal. E nós representamos o Brasil uma vez por mês na ISO. Então, por isso das agendas malucas, né? Então, a gente está sempre tentando atualizar tudo isso. Então, a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente busca, né, desenvolver soluções. E se um dia você tiver a oportunidade de conhecer um pouco do plano de negócio da Ux Graphin, né, a nossa meta, que está lá muito clara, é tornar o Brasil uma referência mundial. Nunca, né, um ponto focal, mas sim deixar a nação se tornar isso. Mais macro. Exatamente. E aí, do que eu já comentei várias coisas que são filosofias do Diego, né, do Piazza agora, né, do Diego aqui em Caxias, mas que vem do Piazza, da minha herança, assim. O nosso foco, né, é transformar conhecimento em nota fiscal. Esse é o foco, Legal. é pegar o conhecimento e transformar ele em nota fiscal. Porque é isso que é inovação, né? Então a gente escuta muito eu sei que vocês já debateram várias vezes inovação, invenção e tudo mais, né? A inovação, ela só é uma realidade se ela vai para a sociedade. Claro. Se fatura, se movimenta e tudo mais. Senão é uma invenção, né? E a gente tem isso, a gente foca muito em transformar o conhecimento em nota fiscal. Que massa. Tá, e... entendi um pouco mais. Já clareou um pouco as coisas, né? Hoje, são 2 perguntas, tá? Hoje, qualquer coisa pode ser produzida a partir do grafeno. E por que ele está se tornando assim tão interessante para esse desenvolvimento de produtos? Eu ia pedir qual que era o grande diferencial assim das coisas que são produzidas a partir do grafeno. Porque tu comentou do capacete, a gente vê tênis também já está sendo feito, armas, né? Alguma coisa. Então, tudo pode ser produzido? Como é que é esse panorama? Assim, Bom, pelo fato dele ser uma estrutura basicamente feita de carbonos, né? Então, ele pode ser aplicado a tudo, né? Desde que a gente observe as propriedades que a gente quer almejar. Então, ele se tornou uma referência, para vocês terem uma ideia do que a gente trabalha hoje, né? As primeiras ações voltadas a grafeno, a gente trabalhou com blindagem balística.
Então, hoje nós temos acordos e patentes desenvolvidas com o Exército Brasileiro. Então, todas as Forças Armadas, né, a população acaba nem se envolvendo, mas todos os atores das Forças Armadas, direto ou indiretamente, circulam conosco, a gente conversa muito, eu participo muito dessas atividades e é muito bacana. Mas hoje, para entender a gama de oportunidades, né, então a UX se tornou um banco de coleta de células-tronco, né, e hoje a gente trabalha com a incorporação de grafeno já na célula-tronco. Caramba. Então a gente já tem incorporação de grafeno na célula-tronco, então o professor Asdrubal e a Nath, né, então acabam fomentando todo esse desenvolvimento e já identificaram N avanços e oportunidades disso. Então nós vamos da célula-tronco, né, até a blindagem balística. Caralho. Então Nossa. a gente tem um gap de oportunidades. E aí começa, eu acho, o grande salto do grafeno, né? Então, pelo fato do quê? Ele consegue entregar N propriedades, Matheus, muitas propriedades, tornando, né, materiais que até então não tinham a mesmo desempenho, né, por assim dizer, com desempenhos melhores e aplicações totalmente inusitadas, né? E ele se torna realmente um diferencial competitivo porque ele tem isso, né, da versatilidade de aplicação. Então, hoje nós temos, desde já consolidados, né, então, a área da saúde. Então, nós atuamos na medicina regenerativa. Dentro da medicina regenerativa, então, além das células-tronco, desenvolvendo curativos, né, em que o grafeno passa a ser um carregador natural e ele tem uma aplicação juntamente com uma combinação de outros elementos, ele acelera o processo de recuperação de queimaduras, escaras, né, então ele já tem uma aplicação nesse princípio da medicina regenerativa. Indo para a área de mobilidade, que a gente gosta, eu particularmente, né, apesar de ser apaixonado por automóvel que nem o Duda, né, a gente não faz mais uma leitura da indústria automobilística. A gente olha a indústria da mobilidade. Porque ela mudou totalmente, né? A partir do momento que eu contribuo no desenvolvimento de uma bateria, de um novo item que vai numa bicicleta, a gente está abrindo o leque da mobilidade. Então, na indústria da mobilidade, nós temos cases desde aplicações mais técnicas, né, bem técnicas, de peças técnicas, estruturais, substituindo metal. Então, nós temos cases de aplicação em que foram estão sendo desenvolvidos em parcerias com um conjunto de empresas aqui da região, em que a peça, né, sem o desenvolvimento, pesava em torno de 1,6 gramas por peça. Hoje, com a combinação e a troca de material em que o grafeno está presente, né, não somente de grafeno, é sempre uma combinação, né, é um material, por exemplo, polimérico com grafeno. Essa peça que antes pesava 1,6, agora está pesando 600 gramas. A gente tirou 1 quilo de uma única peça. E isso para a indústria de mobilidade é extremamente importante, né? Para mexer em autonomia e tal. A indústria da construção civil, então muitas aplicações. Então tu tem desde o desenvolvimento de um vergalhão, né, contendo grafeno, onde tu tem uma substituição ou melhora de desempenho desse material, que antes eram feitos totalmente de metal, de ferro, né? Hoje já são feitos de fibras, polímeros, grafeno, com N aplicações. Ainda na construção civil, vocês podem trabalhar com sistemas de filtração, né, que é uma das áreas que tem crescido bastante. A gente tem elementos, né, de membranas sendo utilizadas, os compósitos leves, né, então que são absorvedores de sons e de temperatura, e aí abre muito campo, né? Se nós formos pensar na área de qualidade de vida, né, as membranas de grafeno hoje já são utilizadas para dessalinização de água do mar. Então isso já é uma realidade também. Podemos ir para a indústria da moda, como você falou, né? Nós temos tênis com alto desempenho, então nós pegamos, por exemplo, o corre grafeno, né? O corre grafeno, todo ele foi desenvolvido com uma tecnologia sempre de cooperação. A gente sempre trabalha muito de cooperação. E o corre grafeno, ele tem uma situação muito bacana, né? Desde que ele foi lançado em fevereiro do ano passado até junho desse ano, né? Todas as maratonas oficiais do Brasil, ele estava no pódio. Caramba. Então ele estava presente, né, trazendo desempenho, conforto para o atleta. O Caxias Basquete, o ano passado, jogou com um uniforme feito de grafeno. Né? Então o uniforme do Caxias Basquete do ano passado era com grafeno. Né? Então tudo isso já
presente, né? E a tendência é que o universo, né, utilize o grafeno sem perceber. Temos que tomar muito cuidado, né? Eu acho que tem algumas coisas que é criar um alerta. Tem muita mídia, né? Muitos vídeos circulando por ali dizendo que tem grafeno nisso, tem grafeno naquilo, né? E vacinas com grafeno. A gente escutou já um monte de coisa, né? Sim. Eu acho que a população, ela muitas vezes, né, pela falta do conhecimento, acaba acreditando, né? Então, o convite que eu faço é sempre se tiver, assim como eu já recebo várias vezes, né? Recebi um vídeo dizendo que aqui tem grafeno e é prejudicial. Por favor, procure nós, a gente vai ajudar a olhar para entender se realmente é, né, prejudicial, mas não é. Mas é um desafio, cara, é bem bacana mesmo. Que legal. Caramba. E acho que isso também, por ser um assunto mais técnico, mais denso, as pessoas também não têm muito interesse de ir atrás e a fundo para entender o que realmente é ou não é, né? O que tu ouve, na verdade, é o negócio ficou X melhor do que tal coisa por causa do grafeno, por exemplo, né? Mas as pessoas não entendem a fundo o porquê, como funciona. Claro que hoje tem muito de bolhas também, né? Então, às vezes a bolha que a gente está inserido não se fala muito nisso. Exatamente. Mas é legal isso, essa tua fala de ir atrás, de acompanhar, entender o que realmente, de fato, é ou não é, né? Exatamente. Não, e vocês comentassem sobre a questão da bolha. E eu tô falando um monte, hein? Pelo amor de Deus. Por favor, tá aqui pra isso. E essa questão ali da bolha, né? Nós falávamos ali sobre a questão das convivências, né? Dos grupos e tal. Eu acredito que nós somos privilegiados hoje de ter tanta tecnologia aqui na Serra, né? A Serra Gaúcha, ela é uma referência em termos de tecnologia, de inovação. Nós temos empresas de ponta, nós temos muita coisa disponível, né? Mas muitas vezes desconhecida também. Desconhecida, né? Pelo núcleo, né? Eu acho que a gente trabalha exatamente nessas questões de bolhas, né? Ou os micro tribos que acabam se espalhando, né? Os nossos centros de convivências e tal. E eu particularmente, né? Busco sempre ter uma rede de contato muito grande, né? Eu acho que a rede de contato, ela é fundamental e não no sentido de apenas ter a rede de contato, mas sim trabalhar com networking, participar, viajar, participar de feiras, congressos, né? Eu acho que isso, se eu pudesse dar assim um recado para quem está nos escutando, não percam as oportunidades, sabe? Não percam as oportunidades. Essa questão de que a oportunidade, né, ela só passa uma vez na vida, né? Eu sempre digo assim, a oportunidade talvez para ti, mas outro vai ocupar no teu lugar. Sim. A oportunidade vai passar, alguém vai ocupar. O grande desafio não é esperar a oportunidade, é estar preparado para quando ela passar. E vai muito ao encontro que nós conversávamos ali sobre a formação. Então é buscar cada vez mais, estar atualizado, participar, se envolver, né? O pessoal que está na graduação, né, muitas vezes deixam, vai ter um evento, né, vai ter uma palestra, vou aproveitar para ficar em casa, né? Cara, tu tem um curto espaço de tempo para ser estudante e o resto da vida para ser o profissional. Então a gente precisa pegar esses micro tempos que a vida nos dá e aproveitar ao máximo, né? Aproveitar o já, aproveitar o momento, viver o momento, viver a nossa vida. Eu tenho falado muito ultimamente, e a Carol tem escutado muito isso. Eu prefiro um já de 15 minutos do que um talvez que nunca aconteça. Né? Então, talvez a gente pense lá na frente um tempo que nunca vai acontecer. E eu acho que essa é a forma das coisas serem diferentes, de construir. E é um pouco do Piazza, né? Eu sou a pessoa assim que tem 1000 ideias. Né? Se vocês forem conversar com a equipe da Ucus Grafeno, eles quase enlouquecem, né? Porque eu chego e tenho uma ideia diferente, vão fazer isso. E coisas totalmente inusitadas, né? Totalmente inusitadas, assim. Tem coisa que eu me mordo aqui de vontade de contar pra vocês, mas eu não posso pelos NDA, né? A gente tem um monte de documentos de confidencialidade. Mas, assim, a gente teve contatos com empresas, né? Gigantes. Assim, a empresa eu posso falar, né? Nós temos aqui, então, a empresa pontual, pequena, né, tal, sim. E contato com a Tesla, sabe? Então a gente tem esse volume de expressão e acontece aqui e é feito por pessoas, são contatos, né? Então acho que a vida ela é tão curta para a gente esperar o amanhã,
sabe? É tão curta para esperar, mas então mergulha, se joga, vai, obviamente com cautela, né? Pensando, tendo a responsabilidade e tudo, mas eu acredito que todo dia nós temos uma missão de ser melhor do que a gente foi ontem, né? E sermos melhor. E não somos perfeitos, nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre a gente consegue, mas tem umas coisas assim que eu acho que faz parte, para vocês entenderem por que o Piazza corre tanto, né? Vai atrás. Eu me dediquei muito ao profissional. Isso eu preciso compartilhar com vocês. Abri mão muito da minha vida, né? E ela cobrou. Sempre tem o preço. Ela cobrou bastante. Paga o preço, né? Exatamente. E ela cobrou e muitas vezes cobra, né? Mudaria? Acredito que não. Acho que faz parte do nosso ciclo da vida. Mudaria alguns aspectos do que talvez eu poderia ser melhor, mas que eu enxergo hoje, né? E eu acho que a vida, ela... faz parte da evolução, né? Exatamente, né? Exatamente. Harari, quando escreve, né, o Homo Sapiens, o Homo Deus, ele traz muito isso, né? Da constante evolução que a gente tem. Eu já tô dando até spoiler de livros. A gente adora. Isso é legal, isso é legal. A gente adora. Posso falar, tem muitos livros ali, né? Sou uma pessoa que lê muito também, gosto de ler, eu acho que é o caminho. Mas eu vejo que a gente tem que estar nessa constante evolução. E sim, eu acho que o reconhecimento, a gratidão, né, de quem faz parte, quem ajuda, quem circula, mas eu acho que se a gente não pensar que o nosso ciclo ele é curto, né, e não só na questão financeira, né, eu vejo muita gente focado, né, assim, eu tenho que mergulhar no financeiro, é importante, faz parte, mas a gente tem que sorrir. As coisas têm que ser leve, tem que estar trazendo paz para nós. Então, acho que se a gente está sorrindo, está feliz, vamos em frente, sabe? Eu acho que esse é o olhar. Estou falando muito do profissional aqui, né? Se tu tá num ambiente que te agrada, te faz feliz, tá tudo certo, né? É isso aí. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Se é um ambiente que não tá legal, pensa com todo cuidado, né? O que eu preciso fazer para transformar e muitas vezes olhar para nós mesmos, né? Então, acho que o intraempreendedorismo é fundamental. Que massa. Concordo. Concordo também. Bastante. Acho que, cara, é um dos assuntos que mais me fascina, assim, é esse desenvolvimento pessoal, essa busca por sempre aprender algo novo, sabe? Isso realmente é fascinante, assim. É incrível, né? É um universo incrível, né? E, claro, né? Tem que ter os prazeres da vida também, né, cara? Um bom Claro, vinho, né? Claro. Que também é uma coisa boa café, da nossa né? região, né? Tem que pensar também nisso, né? Nossa, que legal, que massa. Mas é legal isso que tu falou, que tu sempre foi muito focado profissionalmente, assim, né? Eu me identifico muito com isso também, porque eu sempre fui muito de levar isso muito a sério, né? Que nem tu falou, às vezes tem a oportunidade de... Quando eu fiz a faculdade, hoje eu penso que talvez na época eu poderia ter aproveitado mais do que eu aproveitei. Não que eu não tenha aproveitado, mas poderia ter aproveitado mais aquele momento, sabe? Mas eu vejo que hoje a nossa geração é muito diferente da nossa, né? Nessa questão de profissional, de levar tão a sério, do comprometimento, sabe? Daquele compromisso com o trabalho, de tu abraçar realmente o projeto e seguir aquilo com seriedade, né? Eu vejo que hoje as coisas mudam muito rápido, as pessoas estão aqui, daqui a pouco elas não querem mais estar aqui, estão aqui. Não tem esse não é apego, mas esse compromisso de estar presente ali dentro do que está acontecendo, né? De abraçar a causa, de tu... Compromisso consigo mesmo, né? Eu penso exatamente. muito nisso. Tem umas colocações assim que a gente vem acompanhando, né? E eu vou colocar para vocês o meu ponto de vista, né? Claro, por favor, então. A gente vive um momento em que a gente escuta muito que as pessoas são uma geração do ser, né? A geração do ser. Isso me incomoda muito. Eu sou sempre da seguinte opinião. Para que você possa ser uma geração do ser, alguém tem que ter. Ninguém é nada se tu não tem. Sabe? Alguém tem que ter alguma coisa. Mas eu não quero carro, eu não quero isso. Então, quanto mais uma geração do ser, não estou julgando, né? Eu só estou querendo destacar alguns pontos importantes para a gente observar. Eu não sou nenhum dos extremistas, né? Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio de tudo, meio, né? Mas quando tu olha num extremo, não, porque a gente tem que ser, que é um pouco disso, né? Da falta do compromisso e tal. Do desapego, né? Alguém vai começar a ter altas concentrações para suportar esse ser.
E Que é o que tá acontecendo. e o índice da desigualdade tende a aumentar. É. Né? Então, a verdade. partir do momento que tu começa a ter uma grande concentração de ter em micro concentradores, né? Ou seja, poucas pessoas concentrando grandes teores, a tendência da desigualdade social, da disparidade econômica, ela tende a aumentar significativamente. Pela falta de visão de desejo, de objetivo, de não ganância, eu acho que ganância é equivocado, mas de querer ser melhor. Sabe? Pensar um pouco em ser melhor para tu lutar por aquilo que tu tem direito. Claro, E eu vejo as claro. pessoas muitas vezes que essa geração, né, de não estar compromissada muitas vezes nem consigo mesmo, Uhum. né, que para mim é o pior de tudo, né? Não ter um compromisso consigo mesmo, aí tu percebe assim um deslocamento muito grande, sabe? Então, imagina eu acostumado, né, sempre trabalhando e tal, e aí eu escuto algumas conversas assim, e fico pensando, puxa vida, cara, mas será que tu não enxergou que por trás disso tem uma estrutura te alimentando para tu poder caminhar nisso tudo, né? E eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo, tem espaço para aquele que vai viver uma vida mais tranquila, tem aquele que quer ser um pouco mais concentrado, e eu acho que não cabe a nós fazer nenhum tipo de julgamento, né? Cabe a nós, na verdade, entender que se a gente não tiver o equilíbrio, né, isso não vai funcionar. Então a gente pega algumas questões ali de por exemplo, quando a gente olha, né, questões de ética, né, Aristóteles lá atrás falava que a gente tem que ter sempre um ponto de equilíbrio, né? Nem a falta, nem o excesso, né? E que não existe um ponto correto. Existe aquele momento da tomada da decisão que o Duda, que ele estava preparado, ou que o Matheus, né, estava preparado, aquilo que o Duda falou, ou aquele momento eu podia ter me dedicado mais. Mas o teu nível de conhecimento permitiu tu tomar aquela decisão. Exatamente. A maturidade daquele momento, né? Então, por isso que a gente tem que aprender. Então, e seja na tomada de decisão hoje de manhã, o índice de informação e aquilo que tu tinha era aquilo. Era aquilo. Certo ou errado? Não fiz nenhum malefício para a sociedade, então segue a vida. Sim. Sabe? Eu acho que esse é um caminho. É do jogo, né? Faz parte, faz parte. Legal. Eu tenho mais uma pergunta. Vai fundo, cara. Podemos voltar um passinho ali no... Eu só fiquei com uma pulga na cabeça do grafeno. Cara, eu tenho várias. Eu imagino que sim, mas é que pra mim tudo é novo, né? Eu tenho muitas dúvidas ainda do grafeno. Mas é que tu falou um negócio interessante ali que ficou na minha cabeça. A questão da substituição de matérias-primas, né? Como o metal, por exemplo, que tu citou. É uma perspectiva que num futuro próximo ou não tão próximo exista essa substituição. Daqui a pouco a gente vai ver extração de matéria-prima diminuindo para uma possível ascensão no grafeno em grande escala, assim, alguma coisa nesse sentido? Eu acredito que sim, tá, Matheus? Tanto que em algumas áreas, né, a gente já está substituindo, né? Então, várias peças que eram feitas de alumínio já sendo substituídas por materiais poliméricos contendo grafeno. E aí sempre me colocam, né? Mas aí vão usar material polimérico que vem do petróleo, né? O nafta e tal. É sempre importante, aí vem o polimérico agora falando, né? Assim, é sempre importante mostrar para a sociedade que na média de 4 a 5, 6%, dependendo muito do índice de estatística que a gente olhar, né? Então, vamos lá, 5%, apenas 5% do petróleo vira polímero. Né? Então, os materiais poliméricos não são o vilão nesse aspecto, né? Mas, e eles permitem uma reciclabilidade muito grande, né? Então, o grafeno permite tu reciclar o material, não implica em nada. E sim, já temos em alguns momentos, né, peças sendo substituídas, inclusive por empresas aqui da região, né, que tiraram um material metálico e estão colocando materiais poliméricos com grafeno. A peça ficou mais resistente, mais leve e mais barata. Sim. Então, e menos destrutiva do ponto de vista o consumo, né? O consumo energético para você fazer um beneficiamento, né, do papel, do metal, né, a reciclagem, tudo isso é muito maior do que transformar um material polimérico, né? Então a gente fala, né, das taxas de aquecimento. Então tu aquece um polímero na faixa de 200 graus, vamos botar uma média ali. Tu vai partir do alumínio a 800. Nossa. Então esses 600 graus de consumo de energia, rapidamente fazendo para quem está nos escutando entender, né, o consumo energético. Então existe sim
situações que eu acredito, tá, que a gente não vai enxergar uma mudança de cenário tão rápida. Uhum. Outras, sim. E muitas outras já é passado. Já tá, aham. Né? Então, quando alguém me diz, será que dá para fazer alguma coisa com grafeno? Já foi. Já Cara, foi. não. Já foi. Isso aqui já não tem mais o que fazer, né? Mas existem alguns aspectos interessantes, né? Nós temos uma empresa de Blumenau em que ele fez um desenvolvimento de um dispositivo, né? Que são rodas, em que a durabilidade disso aumentou significativamente, né? De 1 para 10. Então, o quanto que significa isso numa cadeia toda, né? Redução de logística, redução de consumo de material, redução de mão de obra. Então, o que na verdade eu entendo, né, que a tecnologia, os materiais avançados, o grafeno, ele aparece na sociedade, né, como um grande salto de desenvolvimento. Né? Então, existem algumas... quando a gente observa na história, né, a gente tem lá as ondas de inovação. Primeira, segunda, terceira, até a sexta, né? Então, o que a gente percebia? Que o nível de informação e o nível tecnológico, né, a base dessas curvas eram mais largas. Ou seja, o espaçamento temporal que elas aconteciam eram mais lentos, né? Então, tu tinha um gap maior. À medida que a população, que o ser humano, né, se torna um ser humano já com acesso à informação melhor, ferramentas de trabalho, inovação, máquina, a gente começa a perceber que essas curvas ficam mais estreitas, significando que o quê? Que rapidamente a gente faz trocas. Né, novos materiais surgem. E hoje o grafeno ele conversa muito forte com duas grandes, a sexta onda, né, que é essa onda que nós estamos vivendo, que é da sustentabilidade, que é o encontro disso, né? Tu permite não extrair matérias-primas, tu permite ou reduzir a extração da matéria-prima, tu consegue reciclar o material, tu aumenta a vida útil dele, né? Então, isso para empresas, né, que estão buscando políticas ESG, por exemplo, né? Então, a questão ambiental, social e governança tem tudo a ver. A gente, já alguns 2, 3, 4 anos atrás, a gente observou a ONU, né, quando ela lança os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que até 2030, tem um item lá no meio que passa muitas vezes despercebido, que é o item 9, que se chama inovação. Sim. Então, qualquer coisa que tu fizer de inovação, tu já atende um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Legal. Né? E, inclusive, faz parte de políticas públicas nacionais e internacionais. Mas aí tu tem outras, né? Tu começa a ter vários, quando tu tem a questão da água, tu tem a questão das cidades inteligentes. Então, o grafeno, do modo geral, ele não entra para competir. Né? Quando alguém me diz, mas eu vou competir com quem? Não. Tu vai ter um aliado. Claro. Né? Tu vai ter um material inovador. E eu acredito que é isso, sabe? Sim. Olhar tantos materiais que estão disponíveis é ter uma quebra de cultura. A primeira questão que a gente tem que ter, né, é uma quebra de cultura, o desejo de fazer algo novo, né, e a tranquilidade que o grafeno é uma matéria-prima nova. Que por enquanto, né, muitas coisas ele serve e outras a gente ainda não descobriu como fazer funcionar. Né? Então, isso é uma realidade. Mas eu comprei grafeno, tentei fazer e não funcionou. Digo, cara, vamos junto, né, meu? Também não sei. Também não sei tudo não, né? A gente tem que buscar as coisas juntos. E isso é o mais interessante. E não pensar no grafeno como elemento único. Né? Se a gente pensar que se eu trouxer grafeno aqui, colocar na caneca, vocês enxergarem que eu posso fazer uma caneca com grafeno, a gente limitou. Né? Então, a gente tem que olhar que o que o grafeno permitiu ser feito, por acaso, usando a caneca como exemplo. Né? E a partir daí tu abrir o leque, se ele dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer aquilo outro, né? Só que a grande maioria das pessoas, né, sejam físicas ou jurídicas, elas estão tão limitadas a atender uma dor no mercado, algum problema, né, que elas acabam sendo tão focadas naquilo, né, muitas vezes limitados, e não está errado, né, mas que às vezes a solução que elas sempre preparavam estava no lado. Então a gente busca sempre trabalhar com o desenvolvimento tecnológico quando usa o grafeno, não limitado a uma visão do produto, e sim o produto como um meio de geração de conhecimento para transformar o conhecimento em nota fiscal. Bah, que legal. Cara, tem uma... Queria que tu... não sei se tem, assim, algum produto ou algum projeto que foi feito com grafeno que foi algo que
saiu da curva, assim, que foi, tipo, esse foi o... Claro, tu disse que foram 40 e pouco, 46 produtos, né? Teve algo que foi... que deixou vocês, assim, tipo, sabe? Que fantástico isso. Eu acho que acredito que todos os projetos tenham tido ganhos muito legais, né? Mas algum que tu possa citar específico, assim, que chamou atenção, assim, que talvez despertou... São vários, assim, que são muito bacanas, né? Teve alguns que a gente participou de forma direta, outros indiretas. Eu vou citar, resumidamente, aqui três, né? Para as pessoas entenderem tipo, um pouquinho, né? O que... O primeiro deles do meu ponto de vista, assim, que é a visão disruptiva de tudo que a gente imaginava fazer e que eu nunca imaginei, é a célula-tronco. Isso aí. Cara, esse para mim é inexplicável, né? Então isso tem que tirar o chapéu, óbvio, né? O tempo de desenvolvimento ele é um tempo diferente do que fazer a caneca, porque tem toda uma questões legais envolvidas, né? Sim. Mas esse é o primeiro. Então a medicina regenerativa a gente tem assim como um grande desafio e é surpreendente. Né? Porque a gente está falando de coisas que a gente nem consegue imaginar onde vamos chegar ainda. Sim, né? imagina. Então, mas é legal que tu tem o panorama de que, ok, é possível. É possível. possível. Não, e uma coisa interessante, né? A gente está falando de uma tecnologia, pelo menos o que nós utilizamos, até para deixar um alerta para o pessoal. Existem diferentes tipos de grafeno. Né? Então, o que eu estou falando aqui é um tipo de grafeno que a gente trabalha o tempo inteiro, né? Mas aquele que a gente desenvolveu, né? O que nós criamos, e vocês vão perceber que eu não falo o Diego criou, né? Nós, porque é um hub, né? Ele é zero toxicidade e zero citotoxicidade. Então, ele tem uma característica, assim, incrível. E, então, esse é uma abertura de portas incalculável, né? Incalculável só nas células-tronco, medicina regenerativa. Então, a área da saúde tem muito para crescer. O outro produto, né? Então, eu acho que são 2 cases já comerciais, né? Que eu vou colocar aqui. O primeiro, então, vinculado com a Taurus, né? Então, a gente teve ali uma ascensão muito grande com a Taurus no desenvolvimento, né, de matérias-primas que pudessem atender a área da defesa e segurança, né, que é uma área que muitas vezes o pessoal nem dimensiona o tamanho da área da segurança e defesa. Então, ali a gente teve um trabalho muito grande, forte, parceiros, né? E não somente a Taurus, mas empresas que se envolveram, né? Zenano contribuindo também. Isso fez para nós muito, muito, muito diferencial. Por quê? Porque nós desenvolvemos uma peça extremamente técnica. Né? Então, quando a gente entra, por exemplo, num armamento, não pode falhar. Sim. Né? Então, são peças técnicas ao extremo. E a tecnologia entrou e não interferiu maleficamente no desenvolvimento. Então, a gente trabalhou no desenvolvimento de uma tecnologia com uma geometria complexa, com uma característica em que a empresa olhou para nós e disse, é isso mesmo, está funcionando, está perfeito, e a gente lançou uma nova geração de produtos. Caramba. Né? E aí foi a primeira pistola com grafeno do mundo foi feita aqui. Então, isso é interessante. A outra questão foi o próprio corre grafeno que eu já tinha comentado com vocês, né? A placa de carbono ali com alto desempenho, que é o primeiro tênis com placa de grafeno do mundo também nasceu aqui. Então, acho que esses produtos são grandes saltos e não são produtos que a gente vai, meu Deus, eu não vou viver. Talvez quem está nos escutando está com corda de grafeno no pé e nem percebeu que tem a tecnologia, sabe? E o mais interessante, são tecnologias palpáveis. Não são tecnologias que a gente vai inviabilizar economicamente. O corda de grafeno ele é 3 vezes mais barato que o preço do seu concorrente. Caramba! E com tecnologia superior. Então, é a forma como a gente constrói, né, todo esse ecossistema. Então, aqui são alguns pequenos exemplos, né, de colocação. Eu teria outros, né, mas hoje de manhã, inclusive, eu estava numa reunião, mas aí por um NDA a gente tem um processo de lançamento de produto, então acompanha, a gente vai lançar um produto agora nos próximos dias, que também para mim é incrível, né, extremamente incrível, disruptivo, total. E são várias coisas, né? Eu acho que a UX Graphene ali, essa tecnologia do grafeno, a gente tem, se terem uma ideia, né? Os reatores, eles não são nem presos no chão, nem
presos no teto, né? Existem grandes placas eletroímãs que jogam ele para cima. Então, Fiquei curioso. 100% projeto nosso, né? 100% matéria-prima nossa. Nós não dependemos nada do mercado internacional. Então isso é um diferencial assim, ó, enorme. E tem que agradecer, né? Eu acho que toda a história da universidade, o conhecimento gerado, os laboratórios, né? Todos os pesquisadores que se envolveram e que permitiram nós estarmos aqui com todo esse arcabouço de informação é porque existe, né, uma história por trás. Sim. Né? E que por acaso o Diego estava, né, naquele momento que ergueu a mão, né? Eu ergui a mão naquele momento. Mas não é o Diego, eu acho que é um conjunto de todos e eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa história. Isso é um marco, eu acho, para nossa região aqui de evolução tecnológica, desenvolvimento, né? E também de enxergar a oportunidade e investir nisso, né? Criar um polo para isso e olha, eu não sei quantas pessoas mais ou menos são envolvidas em tudo isso, mas deve ter uma galera já envolvida com isso, né? Olha, diretamente, isso eu não acabei nem contando, né? A planta é 100% automatizada. Legal, cara. Então a gente tem a indústria 4.0 na veia, né? Ali, então funciona full, né? Então nesse exato momento deve estar trabalhando, a gente nem está olhando, né? Então esse é o diferencial. Mas tem o Marcos lá, o Marcos, o braço direito, né? Então Marcos, tem lá umas 3 pessoas. Não, são 8 pessoas que atuam diretamente, né? Pessoas. Então ali 8 pessoas, então para não esquecer ninguém, né? Então tem Marcos, Valéria, Dani, as Danis, né, que trabalham, Aline, Francisco, Jarine, então esse é o time, né, o Gustavo agora recentemente, o Diego, esse é o time que faz parte da full time da UFSC. Porém a gente tem todos os pesquisadores da universidade, né, que aí eu não vou listar todos os nomes que fazem parte, né, então nós temos projetos que são 30 pessoas tocando um projeto ao mesmo tempo, legal, né, então isso é legal. E para conhecer essa planta a gente tem a planta, então hoje ela é mantida sob segredo industrial, né? Então todo o processo é mantido sob segredo industrial, mas sim, né, entrando em contato conosco ali com uma certa antecedência, a gente tem lá uma agenda de visitas a gente recebe, né, empresas, comitivas, profissionais de diversas áreas, justamente para a gente contribuir. Mas, óbvio, né, vocês estão mais do que convidados para estar lá, né. Que legal. Que legal, cara. Muito massa. Já elucidou um monte, assim, de tudo, assim, no geral, né, eu acho que bom. Que já deu para ter um bom panorama foi muito mais do que eu imaginava, assim, de coisas envolvidas. Eu saí do zero, pelo menos. Os dois. Aí eu falei um pouquinho, cara. Se a gente for falar tudo que o Diego faz, tudo que a Piazza faz, meu Deus do céu, né, cara? Muita coisa. Eu até comentei antes nos bastidores como é que tu dava conta de tanta coisa, assim, de viajar, da aula, mais o grafeno, todas essas coisas, conciliar tudo isso, né, cara? Porque se tu viaja, às vezes, 1, 2 semanas, como é que tu faz com as aulas aqui, cara? Remotamente não pode parar. Não pode parar. Então, durmo pouco, né? Eu sempre digo assim, ó, minha rotina de sono não é uma rotina a ser copiada por ninguém. Exemplar, né? Não, ninguém copia, ninguém faça isso, né? Mas eu acho que já me descuidei mais, hoje tento me cuidar um pouco mais, mas durmo pouco, não é uma coisa assim que eu sinto falta, né? Acho que passa de 4 horas eu já começo a ficar durmo demais já, né? Então, caramba! Pra mim já é mais do que suficiente as 4 horas, mas é tentar o equilíbrio, né? Eu acho que é o equilíbrio de tudo. E eu faço muita coisa, né? Agora essa semana que passou, uma semana um pouco mais tranquila ali, mas viajo bastante, né? Eu acho que tive a oportunidade de conhecer, conhecer os 4 cantos do mundo, né? Então, Ásia, Europa, já viajei bastante, América também, então, conhecendo bastante, palestras ao redor do mundo também, aqui, eu acho que isso que é legal, né? Recentemente, uma palestra na Argentina também, então acho que são coisas que vem mostrando, né, um pouco do que a gente pode fazer, contribuir, e é um prazer, cara, sempre um prazer estar aqui, contar um pouco da história, e espero poder inspirar um pouco quem está nos escutando. Que legal. Com certeza. Então, Diego, muito obrigado
pelo papo, né? que agradecer. Caminhando pro final aí. Não sei se tu costuma compartilhar alguma coisa nas tuas redes. Se Com o pessoal certeza. quiser se aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais, Vou, fica aberto o canal aí pra ti. Não, vou voltar sim compartilhando. Não sou a pessoa que fica muito tempo na rede, né? Claro, Então, até assim... porque, a Mas eu agenda não compartilho. permite muito, né? Mas com certeza vou estar compartilhando sim. E onde é que o pessoal te encontra, assim? Cara, vocês me encontram no Instagram, A né? gente deixa Pode deixar, sim. descritivo Pode aí, colocar ali. No LinkedIn também pode me encontrar, né? Então, sem problema nenhum, pode me achar por aí. Se me encontrarem pela rua, me chamem, né? Me cumprimentem, eu gosto muito disso. Agora, em setembro, vai ter um evento aqui de mobilidade elétrica nos pavilhões. Então, a gente vai estar lá palestrando também. Uhum. Então, vamos nos cruzar legal. por aí. Que legal. Que massa. Que bom. Então tá, obrigado por Eu que achar agradeço. uma brecha nessa agenda aí. Pra nós, é. Nossa, Bom. com certeza Prazer. foi um papo muito agregador. Eu só tenho que agradecer vocês. Prazer conhecê-lo, Matheus. Da mesma Né? forma. Prazer conhecer vocês aqui. Eu acho que é sempre bom. O Duda eu nem vou falar nada, né? De conhecimento já. Acho que agradecer, deixar a mensagem ali final para vocês. Parabenizar pelo trabalho de vocês, Muito obrigado. por esse Obrigado. momento de construção de conhecimento, Uhum. né? Que vocês possam realmente inspirar muitas pessoas. Fiquei super feliz de estar aqui. Que legal. E são pessoas, né, com diferenciais como vocês aqui. Os dois que estão aqui, quem está no bastidor também, né? Que faz toda a diferença. Eu espero que realmente vocês almejem tudo que é os mais altos patamares ali e que a escadaria da vida seja uma constante para vocês. Que massa. Coisa boa. Obrigado, Ah, cara. Obrigadão Acho mesmo. que muitas coisas aí a gente tem em comum, né? De estar querendo jogar esse conhecimento pra frente, né? Fazer com que as pessoas, de uma certa forma, possam consumir isso, crescer, evoluir. Eu acho que o objetivo do podcast, desde o começo, é a gente conseguir propagar esse conhecimento de forma fácil e acessível pra todo mundo, né? Então, Perfeito. Então, cara, vai. obrigado mais uma vez. Imagina, que agradeço. Prazerzão te ter aí. E é isso aí. Obrigado, audiência. Um abração aí, Nos vemos pessoal. no próximo. Até o mais. próximo. Tchau, tchau. Até.